Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Forbes África Lusófona. Hoje connosco temos Suzy Carla Barbosa, conselheira especial para assuntos da política externa do Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló. A primeira mulher que ocupou funções de Ministra de Estado e várias vezes de Ministra dos Negócios Estrangeiros. É com ela que vamos ter o prazer de ter uma breve conversa. Boa tarde, Ministra. Ex-ministra e conselheira. Também deputada empossada dia 7 de novembro, há 2 dias atrás, deputada do MADEM G15. Voltando um pouco atrás, em 2018 ainda era deputada do PGC, membro do Parlamento e coordenadora do Comitê de Mulheres Parlamentares da Guiné-Bissau, onde foi aprovada a cota de 36%, onde se votou a cota da paridade. A Suzy, na altura, disse numa entrevista que a lei das cotas aprovada no Parlamento não era a ideal para um país onde 55% da população era do sexo feminino. Qual é o balanço que faz de 2018 a 2023, uma vez que, tomou posse recentemente e nós temos no hemiciclo, ou seja, no hemiciclo da ANP da Guiné-Bissau, cerca de 102 deputados e subiu ou diminuiu o número de deputados? Deputadas. Muito obrigada, Khadija, é um prazer estar aqui na Forbes África. Tenho a dizer que, mais uma vez, tinha razão quando eu afirmei que não era a lei ideal para a Guiné-Bissau. Isto porque nós, enquanto mulheres parlamentares, nos juntamos, eu presidia então a rede das mulheres parlamentares, que eram todas as mulheres dos diferentes partidos políticos. Na altura éramos 14, em 2018. A intenção era aumentar a presença feminina, para que nós mulheres tivéssemos acesso à decisão no nosso país. O que é que se verificou? Ao termos aprovado uma lei que não obriga a alternância do sexo, só implicava que 36% das cabeças de listas fossem mulheres, acontece que as demais não eram privilegiadas. E, como eu bem disse, numa população maioritariamente feminina, nós tínhamos que ter isso em conta. O que se verificou logo nas eleições seguintes, em 2019, o número de mulheres com representação parlamentar já com a lei de cota aprovada, que veio a ser mais tarde traduzida na lei da paridade, o número de mulheres, em vez de aumentar, diminuiu. Nessa legislatura, a presença feminina caiu para 13 lugares. E este ano, precisamente com as eleições que vivemos em 2023, o número voltou a baixar, deixando apenas 11 mulheres representadas, das quais 2 do meu partido político, o MADEM G15, e outras do outro partido político na Assembleia. Ou seja, a nossa intenção, que era de aumentar a nossa presença enquanto mulheres no hemiciclo, não foi atingida. Então eu acho que esta é uma lei que tarde ou cedo terá que ser revista, porque não basta ter mulheres como cabeça de lista. O que interessa é a alternância de sexo, ou seja, se a mulher é cabeça de lista, o seguinte seria um homem e depois seria novamente uma mulher. Essa alternância é que vai permitir realmente a representatividade que nós precisamos. Diga-me o seguinte, no entanto, existe aqui uma situação que estamos a falar de 2018, mas é uma situação que antecede. Em 2018 foi aprovada a cota da paridade que foi aprovada, no entanto, não satisfaz, foi um pequeno passo. Até agora temos visto um retrocesso. Mas a Suzy, a deputada, a conselheira, o que é que acha que tem feito? O que é que tem feito? Não, o que é que é preciso fazer? Porque, no entanto, é uma cidadã, vamos dizer assim, bastante ativa no que concerne aos direitos das mulheres, à representatividade das mulheres. E o que é que, no seu partido, por exemplo, só estão representadas 2 mulheres na Assembleia. Como é que se traduz todo o seu trabalho? Digamos que na última década, precisamente de 2013 à data de hoje, 2023, tenho-me dedicado efetivamente ao empoderamento e à sensibilização das mulheres. Porquê? Precisamente por esta ideia de que se nós somos maioria na sociedade, não podemos continuar à margem das decisões tomadas. A Guiné-Bissau, para que tenham uma ideia, nós que representamos atualmente 52% da nossa população,
só estamos em 25% da administração pública, ou seja, 75% da nossa administração pública ainda é feita por homens, o que não é justo, até porque nós sabemos que nós, as mulheres, somos muito mais humanas, somos muito mais sensíveis na tomada de decisões. A razão pela qual, para que haja uma sociedade justa, é preciso a nossa presença nessa tomada de decisões. E também está demonstrado que nós elaboramos políticas públicas muito mais sensíveis e muito mais adequadas, enquanto que os homens preocupam-se mais com questões materiais. Como eu estava a dizer, o importante é continuarmos a sensibilização. Durante estes 10 anos, o grande trabalho que eu tive foi a sensibilização no interior do país, porque em Bissau não é tão complicado. Então nós fizemos várias vezes palestras, seminários no interior do país para fazer entender às mulheres os seus direitos e também para que se posicionassem. Nós tivemos um slogan em 2019 que era: partido político que não tivesse mulheres como cabeça de lista, nós não vamos votar. E é engraçado que isto foi na minha cidade natal, em Bafatá, mas teve muito impacto. Preocupou bastante os partidos e na altura, o que era o meu partido político, o PAIGC, sem dúvida que deu um exemplo, e eu continuo a dizer que o PAIGC, mesmo nos primórdios da nossa independência, sempre teve a questão do género, e hoje vejo no meu partido político essa intenção. E tenho que aqui confessar que o facto do meu partido político ser um partido recente, como vocês sabem, foi um partido que foi criado praticamente em 2018 e em menos de 6 meses conseguiu ser a segunda maior força política nas eleições de 2019. Então eu acho que o MADEMG15 está de parabéns, razão pela qual talvez eu me tenha sensibilidade ao ponto de escolhê-lo como o meu novo partido político. E hoje eu vejo muitas mulheres jovens nas fileiras do MADEMG15 com voz, com participação. Lamento que realmente não tenhamos conseguido ter mais representatividade que estas duas deputadas, mas eu penso que pela forma como nós estamos a trabalhar e pela sensibilidade que tem o próprio líder do partido, conseguiremos nas próximas eleições aumentar esse número. Antecipou um pouco a questão que eu gostaria de lhe colocar, como falou dos partidos políticos. Gostaria de saber o que é que lhe fez mudar, o que é que a fez mudar de cores partidárias, ou seja, esteve no PAGC, bastante ativa e a determinada altura saiu e mais à frente ingressou as fileiras do MADEM, como acabou de explicar. Eu vou fazer questão de explicar isto. Para quem conhece a minha família na Guiné-Bissau, eu venho de uma família tradicionalmente do PAIGC. Tanto o meu pai como o meu avô são pessoas que participaram ativamente no movimento da independência e sempre estiveram muito próximos da liderança do PAIGC. O meu pai próprio foi deputado 4 mandatos, no mesmo círculo onde hoje eu sou deputada, mas o que aconteceu foi que, quando as eleições presidenciais de 2019, quando se publicou o resultado, eu penso que acompanharam, que o meu partido político não reconheceu a vitória do atual Presidente da República, General Omar Sissoko Embalo. E eu, enquanto cidadã guineense, tenho o princípio de que, embora não tenha sido o candidato do meu partido, o qual para quem eu fiz campanha, quem ganhou, mas o povo decidiu que seria Omar Sissoko Embalo, decidi apoiar essa decisão. E então tive a iniciativa de acompanhar o recém-eleito presidente a uma digressão para dar a conhecer aos países vizinhos. A razão pela qual o meu partido suspendeu-me por 2 mandatos. Quando se suspende por 5 anos um político, significa que durante 2 mandatos eu vou estar excluída de fazer política. Quer dizer que é a morte do artista, neste caso a morte do político. Mas sai do PAGC e muda-se para o MADEM simplesmente não porque foi imediato, não foi imediato, eu vou explicar. Eu, quando sou suspensa, eu não escolho imediatamente o ir para o MADEM-G15. Com a aproximação das eleições, eu tive que ponderar, eu não vou ficar excluída, eu quero continuar a fazer política porque eu acho que eu sou útil e, além do mais, acho que sou necessária, sobretudo para o meu círculo eleitoral. Então, eu ponderei e, com talvez conselhos de pessoas que eu respeito muito, eu decidi que o partido que mais se aproximava aos ideais do próprio PAIGC e com o qual eu mais me identificava, precisamente pelas pessoas que lá estavam, era o MADEM-G15. Para ser sincero, o MADEM-G15 tornou-se como uma casa. Os elementos que estão no MADEM-G15, como vocês sabem, são elementos que eram do PAIGC e são pessoas que eu sempre fui muito próxima. Então não foi difícil a escolha. Sim, não foi uma opção minha, de certa forma fui obrigada com a suspensão a tomar essa decisão, mas provavelmente é a decisão que com o tempo eu acabaria por tomar e hoje estou muito bem enquadrada, sinto-me no meu partido, e estou contente de poder contribuir para o crescimento do MADEM-G15. Então, como disse, com o aproximado das eleições, optei por ingressar nas fileiras MADEM-G15, fui extremamente bem recebida, sinto-me muito acarinhada pelo MADEM-G15 e fiquei muito satisfeita porque o meu círculo eleitoral foi efetivamente onde o MADEM-G15 teve o melhor resultado a nível nacional, onde estive eu e o próprio coordenador nacional do MADEM-G15. Qual é a qualidade que se atribui? Porque
a ministra ocupou as suas funções, teve estas dificuldades com o PSGC, foi expulsa pelas razões que aqui mencionou. No entanto, continuou a sua caminhada, mas teve aqui momentos de acentuadas represálias. Qual é a qualidade que se atribui para continuar esta caminhada? Eu acho que quando nós acreditamos e realmente queremos, nós mantemos as convicções e continuamos a batalhar. Não foi fácil. Eu digo que foi Houve momentos que pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Foram momentos difíceis. Talvez foram momentos em que eu fiquei abalada, mas nunca pensei em desistir, porque eu acho que se eu desistir vou dar um mau exemplo. Eu tenho um princípio, eu quero ser um exemplo positivo para as mulheres na Guiné-Bissau, sobretudo para as jovens, e eu consegui fazê-lo. Eu tenho a ideia que hoje o número de mulheres jovens interessadas na política aumentou significativamente graças à minha atuação enquanto mulher na política, graças à sensibilização e também muito em parte pelos prémios internacionais e nacionais que recebi. Tive a sorte de ter esses reconhecimentos. Fui premiada em Marrocos, fui premiada na Tanzânia, recebi vários International Awards que me motivaram e que fizeram com que, mesmo a nível nacional, as pessoas reconhecessem ainda mais esse meu mérito. Eu acho que, sem dúvida, que é importante continuar a ser um role model, um modelo positivo na política para as jovens. E penso que tenho conseguido, etapa por etapa, fazê-lo para que incentivem mais mulheres a vir para a política na Guiné-Bissau. Nesta continuidade de role model e de várias funções que uma mulher e pelos vistos também a primeira mulher a ocupar como Ministra de Estado, já ocupou várias vezes a função de Ministra de Negócios Estrangeiros, de Relações Exteriores. Neste momento é candidata à sucessão para a liderança na Comissão da União Africana. Quais são as suas expectativas? Bom, eu posso dizer que é um grande desafio. Disse bem, eu tenho tido a sorte de ser a primeira mulher a realizar vários logros na Guiné-Bissau e isso também motiva. Mas também tenho a sorte de ter um grande mestre da diplomacia. Para quem conhece o general Omar Sissoko Embala, sabe muito bem que é uma pessoa muito dada à política externa e que conhece muito bem a diplomacia. Além de, como eu digo, ter o melhor carnet de adresse da África. É uma pessoa que conhece imensa gente e não conhece apenas, conhece com um grau de intimidade muito bom e que permite que ele consiga trazer a Guiné-Bissau de novo para o mapa mundo, coisa que não acontecia. Isso a mim ajudou-me porque deu uma oportunidade de conhecer, de aprender e de ter esse contacto que é necessário, porque sabemos muito bem que para chegar a uma União Africana é preciso um lobby muito forte, é preciso ter um know-how e é preciso ter muitos conhecimentos. E eu tenho a sorte de que o meu Presidente da República tem tudo isso e isso ajudará sem dúvida. Quanto a mim, eu penso que o percurso, o facto de em África ser uma mulher relativamente jovem, eu tenho 50 anos, mas se nós formos ver a média dos líderes africanos, sobretudo que ocuparam a própria presidência da Comissão, veremos que eu sou a mais nova. Até então, dos 4 presidentes de Comissão da União Africana, só uma é que foi mulher, Nkosazana Zuma, o que faz com que haja a necessidade dessa presença feminina. Eu penso que uma das grandes vantagens é essa. Outra vantagem que eu penso que pode ser boa é o facto de ser do mundo lusófono. Precisamente até hoje não houve nenhum candidato ou nenhum presidente de comissão lusófono. Eu acho que é uma ideia que vai ser muito apoiada pelos nossos países lusófonos e também o facto, de mais uma vez, de ser relativamente jovem, porque a nossa população em África é maioritariamente jovem. Então é mais fácil que se identifiquem com um candidato jovem que lhes entende mais do que um candidato de uma outra faixa etária. Falando agora do nosso presidente, ontem a Guiné-Bissau celebrou, 16 de novembro, o Dia das Forças Armadas, das FARC, e também a festividade dos 50 anos da independência. Guiné-Bissau não só libertou Guiné e Cabo Verde, como outros países da língua oficial portuguesa. Houve, não sei se posso chamar isso, vamos dizer, um acontecimento. A Guiné-Bissau teve a presença de vários chefes de Estado, presidente da União Africana, da CEDEAO, o presidente português, o presidente Marcelo e várias outras figuras. Notou-se que, por exemplo, no jantar oferecido pelo Presidente, a ausência do Presidente, ou seja, oferecido pelo Presidente da República, a ausência do Presidente da Assembleia e do Primeiro-Ministro. No dia da comemoração, dia 16 de novembro, notou-se a ausência também, vamos dizer, o ladear dessas duas figuras na tribuna onde estava o Presidente da República. Há aqui alguma coisa, enquanto conselheira, há aqui alguma falha na diplomacia?
Não sei se... Deixe-me esclarecer. No dia da celebração, ontem, precisamente, estavam sim. Estava o Presidente da Assembleia e estava o Primeiro-Ministro. Não estavam na tribuna com o Presidente da República, porque essa tribuna era para os convidados internacionais, sobretudo para os chefes de Estado, mas estavam sim na tribuna reservada para entidades do seu rango, nesse caso para a Assembleia ou para primeiros ministros. Quero entender que no jantar foi por uma questão de agenda, não estiveram presentes, mas no ato oficial sim marcaram presença e eu creio que é uma etapa. Neste momento a Guiné-Bissau está muito bem a conseguir essa convivência, embora sabemos que o nosso presidente é um candidato que veio do Madem G15, hoje é o presidente de toda a Guiné-Bissau. Eu penso que com tudo que o presidente Tumbalov tem feito, todos nós estamos mais do que agradecidos por ter um presidente que conseguiu elevar desta maneira a imagem da Guiné-Bissau e trazer neste curto espaço de tempo. Só para que tenham uma ideia, enquanto eu era ministra dos Negócios Estrangeiros, durante 4 anos, como disse, eu fui nomeada 4 vezes Ministra dos Negócios Estrangeiros, também é um recorde, até então ninguém tinha tido este número de nomeações na Guiné-Bissau. Nós tivemos a visita entre 2020 e 2023 de 22 chefes de Estado. 22 chefes de Estado, que é um recorde, sobretudo quando nós temos em conta que parte desse período, quase metade foi durante o Covid. Então, o senhor Presidente conseguiu, no seu mandato, trazer mais chefes de Estado que toda a história da Guiné-Bissau. Então, isto é um mérito. Gostes ou não dele, tem que se reconhecer esse mérito. Para além das próprias deslocações dele, que as pessoas hoje estão a ver os resultados, porque a própria avenida que foi inaugurada é fruto desta diplomacia do senhor Presidente da República, que está a mudar a imagem não só de Bissau, mas de todo o país. Acredita que, tendo uma mulher à testa, vamos dizer, como Presidente da República da Guiné-Bissau, a Guiné teria um desenvolvimento mais acelerado e mais sustentável? Eu quero acreditar que nós, as mulheres, somos mais humanas nas decisões e talvez mais sensíveis. Eu penso que chegará à altura que sim vão reconhecer esse mérito às mulheres. Por experiência, eu neste momento não me candidataria à presidência, apesar de ser uma defensora acérrima da promoção feminina. Não está disponível para este cargo? Não estou disponível para este cargo neste momento. Talvez porque eu acredito que possa crescer mais politicamente e porque neste momento interessa muito mais a esfera internacional. Passado isto, eu penso que dentro de uma década, por que não? Ganhando mais experiência, que eu acho que posso aprender muito mais para vir a ser uma melhor Presidente da República. Não é o meu objetivo, mas não se sabe dentro de 10 anos o que é que eu poderei pensar. Okay. Qual é a sua opinião sobre a igualdade do género da Guiné-Bissau e a África em geral? Eu penso que, em comparação com alguns países, na Guiné-Bissau há bastante igualdade de género. Se me permitir, eu vou dar um exemplo que eu dou sempre. Nós, na Guiné-Bissau, tivemos a sorte de ter um fundador da pátria, Amílcar Cabral, que já ele mesmo tinha em conta a inclusão das mulheres. O nosso fundador da pátria, antes da independência, quando formava os ditos comitês de tabanca, que era o que administrava cada aldeia, em cada 5 elementos, obrigatoriamente 2 elementos tinham que ser mulheres. Então, já de certa forma, era uma cota, não tinha esse nome oficialmente, mas nós começamos já nos primórdios da nossa luta da independência a contar com a presença da mulher e achar o importante que é. Depois viemos a ter a primeira Presidente da República interina, que foi a Carmen Pereira, que era então Presidente da Assembleia, em 1980, e que por um período curto conseguiu fazer o papel de Presidente da República. Então eu acho que por tudo isso a Guiné-Bissau tem sido sim um país exemplar. Contrariamente ao que se esperava, quando houve a abertura democrática, o número de mulheres no Parlamento e mesmo nas esferas de decisão caiu. Mas eu também posso destacar que eu tive a oportunidade de fazer parte do primeiro governo paritário da costa ocidental africana. O governo de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro Aristides Gomes, em 2019, no qual eu também fui Ministra dos Negócios Estrangeiros, era um governo paritário. Nós éramos 16 ministros, dos quais 8 éramos mulheres, 8 eram homens. Então eu acho que a Guiné-Bissau tem sido, sim, um exemplo no que diz respeito à representação feminina. E nós, as mulheres, participamos inclusive na luta de libertação, como a Khadija sabe, e até hoje nós conseguimos ser tratadas em pé de igualdade, que é realmente o que está previsto na nossa Constituição. A Constituição da Guiné-Bissau, no artigo 24º e 25º, prevê a igualdade da mulher e do homem em todas as situações. Então, claro que a mentalidade nem sempre acompanha. Talvez o que possa dificultar um pouco na Guiné, muitas vezes, são questões culturais. Mas eu acho que, de um modo geral, somos um país privilegiado em que não há
tanta discriminação em relação aos direitos da mulher. A nível de privilégio, sente que as mulheres guineenses, a nível de empreendedorismo, estão-se a afirmar mais? Precisam de mais apoio? Como é que avalia o empreendedorismo das mulheres, sobretudo? Ainda bem que me falou disso. Sabe que é um dos pontos que eu agora mais trabalho. Porquê? Porque nós defendemos a igualdade de género, sim, mas mais a nível político. Mas, na verdade, tendo em conta o que eu sempre digo, se nós somos maioria das mulheres, não podemos também ficar excluídas do crescimento económico. A melhor solução para a África neste momento é ter um crescimento económico de maneira que possa ter uma economia saudável e boa e não dependa dos terceiros. Neste caso, se nós, na Guiné-Bissau ou nos outros países africanos, incluirmos as mulheres nesse desenvolvimento económico, dando oportunidades ou dando linhas de crédito, motivando as mulheres a terem um empreendedorismo, vamos criar mais postos de trabalho, vamos criar mais materiais e automaticamente vamos criar mais riqueza, o que vai traduzir-se no desenvolvimento do país, porque o desenvolvimento do país depende muito do crescimento económico. Eu acho que, sem dúvida, este ponto do empreendedorismo pode ser um dos principais modos de desenvolvermos a África e desenvolver a Guiné-Bissau em particular. Estamos aqui a falar com a ministra, a conselheira, a deputada e recente mãe. O que é ser tão ativa profissionalmente e ser mãe a esta altura do campeonato? Não vou dizer a idade, deixo por sua conta. Se me permitir, eu vou dizer a idade, porque eu tenho imenso orgulho de dizer que tenho 50 anos. Mais uma vez, é o que eu digo, uma das satisfações que eu tenho na vida é conseguir ser um role model ou um modelo de inspiração. E eu digo isso porquê? Porque a maior parte das mulheres, quando nós chegamos a esta idade dos 50, achamos que já não vai ser possível concretizar o sonho de ser mãe. Como bem disse, eu dediquei muitos anos à minha carreira política e por ter-me dedicado muitos anos à minha carreira política, não pude ter o desejo de ser mãe na altura que eu quisesse. E por um motivo deixei de lado essa possibilidade. Mas como eu digo, a esperança é a última a morrer, e enquanto se pode vai-se tentando, e eu quero transmitir esta mensagem sobretudo àquelas mulheres que estão nesta faixa etária e que acham que já não é possível. Sim, é possível. Eu fui mãe aos 49 anos, sou mãe de uma menina lindíssima, muito saudável e que me encheu a vida de felicidade. Então, apesar de ter sido tarde, eu demonstrei que sim, é possível. Não podemos é desistir dos nossos sonhos. Pelo visto não é tarde. Não é tarde, não é tarde porque foi possível e eu hoje com 50 anos tenho uma filha de 7 meses que é um motivo de alegria e uma das razões pelas quais eu não quero hoje estar no executivo, pretendo ser mais conselheira para que tenha tempo de desfrutar desta filha. Ou seja, a esperança continua a encher de esperança a todas as mulheres que a seguem, tanto a nível profissional como pessoal. Numa cultura onde, pois estamos a falar da cultura da maternidade, onde é mais cedo, e na cultura também africana deve ter recebido cobranças, portanto, continua a passar esperança e perseverança em todos os setores da vida das mulheres, sobretudo africanas. Sim, eu vou dizer, depois de ter tido esta filha, sobretudo pelo facto de toda a gente conhecer, porque eu faço questão de dizer publicamente a minha idade, eu dei esperanças a muitas mulheres, um pouco mais novas ou da mesma faixa etária, que vendo se a Suzy o fez e conseguiu, nós também podemos conseguir. E nós precisamos desta motivação. Muitas mulheres precisam desta possibilidade de ter esta alegria. Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ser um modelo de inspiração. E o que eu posso dizer é que, muitas das vezes, nós deixamos os sonhos para trás porque estamos preocupados com o que as pessoas falam. Eu tenho um princípio, eu digo sempre, no fim do mês, ninguém me paga as contas. Esse é o meu princípio. Eu pago as minhas contas, então não tenho que dar satisfações a ninguém. Como muito preocupo-me falar com a minha mãe e com o meu marido. E o resto, aceito sim opiniões, mas a minha vida eu oriento de acordo com a minha visão. E sempre penso assim, eu tenho que tomar as minhas decisões. Quem gostou, gostou, e quem não gostou, sinto muito. Antes de terminarmos, ou para terminarmos, vou pedir que deixe aqui uma mensagem, tanto para os telespectadores, leitores da Forbes África Lusófona e para os guineenses. Que mensagem é que gostaria de deixar? A primeira mensagem que eu tenho que dizer aos meus conterrâneos guineenses e sobretudo os africanos em geral, nós somos capazes, nós temos que acreditar em nós e deixar de importar modelos de desenvolvimento de fora. Eu acho que no dia que nós nos sentarmos e nós mesmos criarmos os nossos modelos de desenvolvimento,
a África vai ter um crescimento tal que nós não vamos precisar depender de terceiros, porque nós temos todas as condições, temos os materiais, temos as matérias-primas. É uma questão de nós nos focarmos e usarmos as valências que temos. Nós temos muitas pessoas muito capacitadas africanas que estão fora. Vamos buscá-las e criar um modelo nosso interno de desenvolvimento. E quando eu digo da Guiné-Bissau, falo da África em geral. Uma das razões pela qual eu penso que eu posso ser muito válida na Comissão da União Africana é porque eu acredito que nós, os africanos, teríamos mais êxito se não importássemos tantos modelos de desenvolvimento. O nosso modelo de desenvolvimento tem que ser criado por nós, conhecemos a nossa realidade e sabemos as nossas necessidades. E assim sim poderá ter êxito e terá sustentabilidade. Então eu acredito que se o dia que nós nos voltarmos para nós mesmos e procurarmos essa solução interna de crescimento económico, de crescimento social e desenvolvimento sem imitações, vamos conseguir o nosso modelo ideal, como acontece já em alguns países da África, e aí sim a África vai mostrar ao mundo todo o seu potencial, que para mim, sem dúvida, é o continente com mais potencial e com mais futuro no mundo. Obrigada pelo seu tempo, por ter estado connosco em mais uma entrevista na Forbes África Lusófona. Muito obrigada a todos os telespectadores. Até uma próxima.